Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por este momento, por mais esta oportunidade de estarmos compartilhando a sua palavra. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E esses dias eu tenho meditado muito na importância da igreja, porque nós sentimos muita falta de estar juntos, congregando, adorando o Senhor. Então eu quero compartilhar uma das promessas mais lindas que Jesus deixou. Ele estava numa conversa com seus discípulos em Cesareia de Filipe e ele perguntou para os discípulos: o que vocês estão ouvindo dizer a meu respeito? O que o povo está falando sobre minha pessoa? E os discípulos começaram a responder Jesus e disseram: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda outros Jeremias, e até dizem que você é um dos profetas. E Simão Pedro, e aí Jesus disse para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, Mateus capítulo 16, verso 16, ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia! Que promessa maravilhosa para a nossa vida, irmãos. E é isso mesmo. Jesus edificou a sua igreja. Ele é aquele que tem através da igreja, nos dá vida, nos dá força, nos dá alegria, nos dá esperança de uma vida eterna abençoada. E aqui quando diz assim, que a pedra, Jesus edificou a igreja sobre a pedra, a rocha, que é Jesus. E ele diz que as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno. Quando a gente fala em portas, a gente sabe que é um acesso a um ambiente. Então nós vemos que a porta do inferno, as portas, Jesus disse bem claro, as portas são tudo que é ruim, tudo que é de ruim. Entra por esta porta do inferno para viver a assolação, a enfermidade, a doença, as pragas, todas essas coisas ruins são portas para o inferno. E nós sabemos pela palavra em João 10:10 que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, meus amados irmãos, nós temos que agradecer ao Senhor, mesmo nesse período que nós ainda, como eu, faço parte do grupo de risco, eu ainda estou em casa, mas sentimos uma vontade imensa de estar adorando a Deus no corpo, com o corpo de Cristo. E eu quero ler aqui um texto de Efésios, no capítulo 2, verso 19, que diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que condição que Jesus deu para nós como igreja,
como corpo de Jesus Cristo, ele sendo cabeça e nós parte deste corpo, fundamentados pelo ensinamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário ao Senhor. Que bênção, irmãos, fazermos parte do corpo de Cristo. É uma alegria muito grande, irmãos, a gente saber que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus que cuida de nós, que tem um interesse em nos abençoar, nos congregar, e Ele enviou Jesus Cristo para edificar a sua igreja. E pela graça, somente pela graça, nós somos salvos e libertos de toda a força contrária, de toda a força maligna. E Jesus indica aqui na sua palavra que a morte em si não pode destruir a igreja, nem impedi-la de seguir em frente. E Jesus, edifício, edificado na rocha, construiu a sua igreja, edificou a sua igreja, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempos em que nós, como corpo de Cristo, temos que nos preparar para viver tempos ainda, irmãos, de princípio das dores. É o que nós estamos vivendo, né? Princípio das dores. Mas Jesus está conosco. Jesus está conosco. E Ele diz, esta promessa é minha e é tua. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que nós temos que fazer é estar juntos todo o tempo, congregando, buscando o Senhor. Ah, irmãos, como é difícil estar longe da casa do Senhor. Mas vocês que estão liberados, estão dentro dos protocolos, vão à casa do Senhor, vão adorar a Deus, vão servir ao Senhor, vão ouvir a sua palavra. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Você que está pensando em não ir mais, não faça isso. Volte para Jesus, volte e congregue, vá à casa do Senhor, sinta a presença dEle, sinta o Senhor te ensinando o caminho que você deve seguir, em busca de tudo o que Ele tem para a tua vida. E eu quero, irmãos, deixar mais um texto da palavra de Deus, que está em Efésios também. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no capítulo 1, verso 18, que diz assim: oro também, Paulo está dizendo isso, é ação de graças e oração. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Louvado seja Deus, porque nós temos a igreja, o corpo de Cristo, irmãos. Seja engrandecido o Deus da nossa vida.
seja louvado, seja adorado e seja bendito o Deus da nossa vida, o Deus que nos chamou e nos escolheu para fazermos parte do corpo de Jesus Cristo aqui na terra. E a igreja tem um propósito. A igreja foi feita para nós servirmos ao Senhor. É pela igreja, é na igreja que a gente consegue cumprir o nosso chamado e servir ao Senhor com alegria. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus encha a tua vida de paz, que a esperança que há em Cristo Jesus, que a esperança da glória te dê alegria e gozo no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esta bênção tão grande, meu Deus, que o Senhor deixou com uma promessa gloriosa para que as pessoas, o teu povo, se reúna e adore o teu nome, Pai. Queremos te pedir, Jesus, que o Senhor alcance cada vida e se há alguma pessoa, Deus, triste, embaraçada, duvidando, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, que seja visitada nesta hora e que o Senhor a liberte de todo este mal, em nome de Jesus, e ela seja restaurada e que o gozo e a alegria do Espírito Santo de Deus venha sobre esta vida, em nome de Jesus, e que todos sejam cheios da tua glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.